PCO vem subindo o tom. O que nós temos visto aqui, né, é que o governo Lula, que é um governo fraco, um governo que não tem base no Congresso Nacional para governar, um governo que dentro do Executivo, vou dar vários exemplos aqui, visivelmente está perdendo o controle da situação. Ele lançou como política estratégica a aliança com os setores pró-imperialistas no Brasil, né? Isso desde a eleição, né? Ele lançou desde a eleição mais moderadamente, mas no último período essa política tem se aprofundado bastante. E ela se aprofunda em função daquilo que levou a que essa política fosse colocada em prática, a fraqueza do governo, que se acentuou muito, né? Então, nós temos que analisar bem essa política em face do que está acontecendo, porque, na realidade, né, o PT e o Lula dizem o seguinte: isso aqui é uma frente pela democracia. Mas eles estão fazendo uma frente com as pessoas que estão 100% numa política de golpe de Estado, de destruição das liberdades democráticas, de guerra contra os países oprimidos, ou seja, em uma palavra, uma política totalmente antidemocrática. Então, é uma frente pela democracia com os setores mais antidemocráticos que existem no mundo, né, que não respeitam nada, não respeitam ninguém, estão organizando guerras contra as pessoas que não rezam pela sua cartilha, estão organizando golpes de Estado contra os governos que não são absolutamente obedientes. Bom, se a gente parar pra ver, né? O Biden entrou em campo contra Bolsonaro em 2022. Teve até visita da CIA no Brasil, Laura Richardson, secretário de Estado. Realmente teve muita coisa, né? E realmente essa turma que o Lula tá se coligando. E a turma tá percebendo, tá ficando feio pro Lula. Tá ficando feio, existe um racha, claro. Você vê que, mesmo que você olhe o Brasil, sei lá, esquerda e direita, dentro da esquerda ainda tem divisões e dentro da direita tem divisões. Não dá mais, gente, pra olhar só com dois rótulos sem uma palavra extra. Alguém vai falar que o Costa Pimenta, ele é de direita agora? Pronto, agora o Rui Costa Pimenta é de direita. Não, ele não é de direita. Ele é de esquerda, ele tá reclamando dessa política do Lula. E a direita também tá reclamando. E nem por isso ele vai virar direita, nem por isso ele vai apoiar Bolsonaro. Mas vamos lá. Olha o sucesso que o Lula vem tendo. Em uma notícia. Santinho de sobrinho de Dilma esconde candidato do PT e irrita petistas. Será que o PT realmente tá indo pra algum lugar? Lula é tão popular, o petismo é tão popular que o sobrinho da Dilma tem que esconder que é do PT. Os panfletos traziam apenas o número do candidato a vereador e deixou em branco o campo para o postulante a prefeito. Líderes associaram a ausência da menção a Rogério Correia como desrespeito ao partido e traição. Disse um líder: fosse melhor ter colocado esse garoto em outro partido. O PT não aceita traição e menos ainda traidores. E enquanto o PT está numa crise interna, a direita tem as brigas de rede social. E quando você sai da rede social, você olha assim, o macro em números, tanto a direita, quanto partidos mais à direita, quanto a figura de Bolsonaro. Para que lado vai? Aí vamos aqui ouvir. Aí, preste atenção nesse áudio. E comparem esse áudio do Rui Costa Pimenta com algumas análises que eu tenho certeza que vocês ouviram nos últimos dias, algumas até de intergalácticos, para falar sobre a direita. E veja a diferença, veja o tom que ele utiliza, veja a forma como ele tenta desenhar os cenários. Para ficar muito preocupado, né? A discussão que o pessoal fala, quem ganhou, quantas prefeituras e tal, é relativamente irrelevante. O que é mais relevante, né, é o número de votos e onde esses votos estão localizados. Nesse quesito aí, o Bolsonaro deu um banho extraordinário em toda a esquerda. Bolsonaro sozinho, porque Bolsonaro não é toda a direita, toda a extrema-direita. Só o PL do Bolsonaro, né, limpou o chão com a esquerda. Se a gente somar tudo, todo o voto da esquerda não chega nem perto do voto do Bolsonaro. Desse fato aqui, nós temos que tirar muitas conclusões, né? Eu, por exemplo, tenho falado incansavelmente em vários lugares que a perseguição judicial não vai deter o bolsonarismo. Na mente do esquerdista, afetada provavelmente pelo uso de drogas, é o contrário. Se um juiz do STF condenou o cara, toda a população vai atrás condenando a pessoa. Nós já tínhamos mostrado que o prestígio do STF, que foi calculado em algumas pesquisas, era baixíssimo, mas não há como convencer o esquerdista, pequeno burguês, né? Quando ele põe uma ideia na cabeça, ele é pior do que um fanático religioso. Está aqui o Bolsonaro liquidado. Então, como disse, os esquerdistas falam o tempo todo, o PT e outros, o inelegível. Ele pode ser inelegível, mas ele elegeu um monte de gente aqui. Ele é o maior eleitor do país. É mesmo? De longe. Esse dado aqui é importante pelo seguinte, companheiros. Nós estamos com a eleição municipal, nós provavelmente estamos entrando numa nova etapa da evolução da situação política no Brasil. Vai chegar uma hora que o poder da extrema-direita vai ser tão grande que você não vai ter condições de conter. Vai ter condições de conter a direita. Olha como o Rui Costa coloca as coisas, né? Veja que, às vezes, dentro da direita, a gente tem algumas discussões, que inclusive várias geraram desgastes, assim, bem desnecessários, onde a turma olha pro Brasil e acha que o Brasil é São Paulo. O Brasil é São Paulo. Não, o Brasil não é só São Paulo. O Brasil é um pouco mais amplo que São Paulo.
E aí, grande parte da direita, os intergalácticos em especial, você vê assim que eles trucidaram Bolsonaro. Alguns, sei lá, abertamente, e outros tentando ajudar, vamos falar assim, né? Tomando decisões, às vezes pensando de forma egoísta, sem medir suas palavras, às vezes, com frase de efeito lavando a alma, que no final do dia respinga na conta. E aí gera uma percepção na sociedade que o Brasil é São Paulo. O destino do Brasil é São Paulo. Aí você vê um cara de esquerda, que não tem por que ter a menor empatia pro Bolsonaro. Alguém vai me falar que o Rui Costa Pimenta agora é bolsonarista. Aí você vê que, olha qual é a preocupação do cara. Enquanto parte da galera tá, e o PSD, 800 prefeituras, isso, aquilo, outro. Eu não sabia disso. Antes das eleições, o PSD chegou a ter 1.000 prefeitos. Só que dos 1.000 prefeitos do PSD, vários migraram para outros partidos durante a janela partidária. E eu gostaria de pensar o seguinte, cara, se tinha 1.000, caiu para 860. Talvez, assim, essa migração, né, porque depois subiu, porque perdeu o prefeito e ganhou mais na eleição. Mas se alguns migraram, o que realmente garante que essa turma do PSD tenha assim, uma fidelidade cega pelo Gilberto Kassab? Em segundo lugar, como ele tá falando, a política é uma na cidade pequena, é outra na cidade grande.